abrirmos a Bíblia. Eu gosto muito do culto de quarta-feira, é um culto que nós abrimos o nosso coração a Deus, compartilhamos nossas ansiedades, nossos pedidos, agradecimentos, e agora, neste segundo momento, nós paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer. E o texto desta noite é um texto muito conhecido do profeta Abacuque. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3, verso 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versos 17 e o verso 18. Aqui é uma declaração do profeta ao final do seu livro, e ele expressa da seguinte maneira no verso 17: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quando a gente lê e relê este versículo tão conhecido do profeta, nós podemos formar uma imagem deste homem, deste profeta, como se ele fosse um super-homem espiritual. Como se fosse alguém que viveu uma vida de plenitude na presença de Deus e em nenhum momento teve problemas, dificuldades em sua jornada espiritual. E no culto de quarta-feira, quando nós ouvimos uns aos outros nos pedidos, nós percebemos as dificuldades da jornada, as dificuldades de cada um na sua experiência cristã. E aí nós vamos à palavra de Deus e muitas vezes encontramos declarações como esta. E aí nos sentimos ainda menores. E pensamos, estes grandes homens do passado, profetas, homens usados por Deus, viveram uma experiência bem diferente da experiência que eu vivo. Esta não é a minha realidade é diferente. E nós podemos ter uma falsa concepção da vida destes homens ao analisarmos apenas algumas declarações. A declaração do profeta Abacuque, ela se encontra ao final do seu livro. Mas se você fizer um estudo, é isso que nós queremos fazer rapidamente nos próximos minutos, um estudo do livro do profeta Abacuque, parece que nós estamos falando de pessoas completamente diferentes no início e no final do livro. No início do livro nós encontramos uma outra pessoa, um outro comportamento, uma outra atitude deste mesmo homem, escolhido por Deus para ser o seu porta-voz naqueles dias. Abacuque foi um profeta que viveu entre os anos 625 e 575 a.C., logicamente. Ele foi contemporâneo de Jeremias, de Daniel, de Sofonias, de Ezequiel, outros homens de Deus no passado. É interessante que Abacuque e Jeremias, particularmente, eles, no mesmo tempo, eles apresentaram uma mensagem ao povo. Jeremias é conhecido como aquele profeta que chora. E quando nós estudamos o livro do profeta Jeremias, percebemos a angústia do profeta, porque ele via a situação do povo, a apostasia, a indiferença, a distância que eles tinham de Deus. E Jeremias chorava, chorava e chorava. É conhecido como o profeta chorão. Abacuque é um nome que significa abraçar. Enquanto Jeremias chora, nós encontramos um profeta que está abraçado. Abraçado ao temor, abraçado às suas angústias, abraçado ao sofrimento, abraçado à perseguição e à guerra e à situação que o povo se encontrava. Abacuque é um profeta que vai na contramão dos outros profetas. Enquanto todos os outros profetas bíblicos, eles recebem de Deus uma mensagem e apresentam ao povo o conteúdo dessa mensagem, Abacuque vai na contramão. Abacuque, ele vai a Deus primeiramente. E depois ele fala ao povo sobre Deus. Mas ele não primeiro ouve de Deus para falar ao povo. Primeiro ele vai a Deus. E por que Abacuque vai a Deus? Abacuque não vai a Deus para ouvir Deus falar alguma coisa. Abacuque vai à presença de Deus para questionar a Deus. É por isso que eu falava que parecem duas pessoas diferentes. O Abacuque do final do livro e o profeta Abacuque do início do livro. E Abacuque começa o seu livro questionando a Deus. Abacuque capítulo 1, verso 2, Abacuque diz assim:
até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Alguma vez você também já fez como Abacuque aqui, deste início do livro? Alguma vez você já chegou para Deus e falou, Senhor Deus, até quando? Até quando eu vou fazer o mesmo pedido de oração às quartas-feiras? Até quando eu vou continuar vivendo a mesma tentação e caindo e tropeçando todas as vezes? Até quando, Senhor, a minha oração não será ouvida? Até quando, Senhor, as respostas não serão encontradas? Até quando, Senhor, a situação espiritual da minha família continuará da mesma maneira como eu vejo há tantos anos? E quantas vezes vamos à presença do Senhor, bem parecidos com Abacuque. Abacuque falava, Senhor, até quando? E o questionamento de Abacuque, o conflito do profeta, era que ele via claramente que o ímpio prosperava em seus dias, enquanto aquele povo que procurava ser justo e fiel diante de Deus, sofria imensamente. E Abacuque ficava incomodado com isso. Ele olhava para os ímpios prosperando, ele olhava para o povo de Deus sofrendo, cativo, perseguições, tantos problemas espirituais, tantos problemas sociais. Isso levou o povo também à apostasia, e Abacuque ficava intrigado com aquela situação. E ele perguntava, Senhor, até quando, Senhor, isto? E até quando eu vou clamar ao Senhor e o Senhor não vai me escutar? E Abacuque falava na qualidade de um profeta, de um porta-voz de Deus. Então imaginemos que ele tinha um acesso direto a Deus e merecia receber de Deus alguma resposta, alguma mensagem, porque ele deveria passar isso ao povo. E ele orava e clamava e parecia que Deus também não respondia. E este era o conflito, este era o clamor do profeta. E no verso, aí no capítulo 1 ainda, no verso 13, na segunda parte do verso 13, ele continua questionando, por que, pois, Abacuque falando com Deus, por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele? Olha o profeta questionando Deus. Senhor, até quando eu oro, eu clamo, até quando essa situação continua e o Senhor não faz nada, o Senhor não responde, o Senhor não se mexe, o Senhor não toma uma posição, o Senhor não toma uma atitude, até quando? E um pouco mais à frente, no verso 13, ele fala, porque parece que os ímpios estão prosperando, parece que só eles estão sendo abençoados e beneficiados, e nós não estamos experimentando nenhuma mudança em nossa vida? Até quando, Senhor? Abacuque é o profeta que questiona a Deus. Os 4 últimos reis de Judá, que viveram ali nos dias de Abacuque, foram maus. O povo estava longe de Deus. O povo estava enfraquecido espiritualmente. Os pagãos estavam dominando o mundo, e Babilônia, aqui no tempo de Abacuque, havia já invadido Judá pela segunda vez. Era derrota atrás de derrota. E Abacuque fala, Senhor, até quando? E parece que a nossa vida, muitas vezes, é muito semelhante aqui. E nós vemos decepções, nos abatemos, enfrentamos enfermidades na família, amigos queridos, situações financeiras difíceis, situações de conflitos dentro de casa, educação dos filhos, um desafio em nossos dias, conflitos de relacionamento conjugal, e nós olhamos e falamos, mas Senhor, nós somos o teu povo. Senhor, eu estudo a tua palavra. Senhor, eu vou à igreja. Senhor, eu procuro ser fiel ao Senhor. Até quando, Senhor? E nós clamamos e questionamos também como o profeta questionava. E Abacuque espera de Deus uma resposta. E a partir desse questionamento inicial, Deus começa a conversar com Abacuque e falar com Abacuque. E agora nós vamos começar o diálogo de Deus e Abacuque, algumas coisas que Deus vai mostrar que Abacuque até então não estava vendo. O verso 5, Deus diz assim para o profeta agora. Capítulo 1, versículo 5 de Abacuque. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos. E Deus fala, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque estava pedindo uma ação de Deus. E Deus responde assim, Abacuque, você quer alguma coisa diferente? Então vamos lá. Eu vou realizar em seus dias, Abacuque, você será uma testemunha ocular disso. Eu vou realizar em sua geração uma obra tal
uma coisa que vocês nunca imaginaram. E esta obra vai fazer toda a diferença. Eu realizarei em vossos dias uma obra que vocês não acreditarão quando isso for contado depois no futuro. Abacuque estava pedindo uma ação de Deus, e Deus estava falando, eu vou realizar uma obra. Nós podemos ler a Bíblia apressadamente e pincelar alguns versos e acharmos assim, olha que maravilha, Deus está falando, porque realizo em vossos dias uma obra. E pincelamos essa frase e falamos, Senhor, realize uma obra em nossa vida. Cuidado com o que você pede para Deus. Às vezes nós fazemos pedidos para Deus e não sabemos o que estamos pedindo. Aqui Deus está falando, você quer uma resposta, eu vou realizar uma obra. E sabe qual foi a obra que Deus haveria de realizar e realizou? O verso seguinte, Deus já deu a resposta para Abacuque e para o povo. E Deus falou assim, porque eis que suscito os caldeus. Você quer uma coisa diferente? Então prepara. Eu vou então suscitar, eu vou despertar, eu vou fazer com que os caldeus, os babilônicos, o povo inimigo, venha. Eu suscitarei os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Vocês querem então alguma coisa? Eu vou suscitar então os caldeus. Deus aqui estava mostrando para Abacuque que a única maneira de mudar aquele quadro seria através de uma experiência muito difícil, uma experiência muito dolorosa. Eles haveriam de passar por muito sofrimento. Então, por isso que eu falava, cuidado com o que você pede para Deus. E talvez você pede, Senhor, faça alguma coisa em minha vida, não estou vendo nada acontecer. E possa ser que através deste seu pedido, Deus permita que você passe por sofrimentos que jamais imaginasse. Porque Deus entende que talvez através deste sofrimento, você será despertado para uma realidade que jamais seria de outra maneira. E foi isso exatamente que acontece com o povo. Deus saberia que somente através da experiência do sofrimento que eles haveriam de ser despertados espiritualmente, os olhos seriam abertos, teriam discernimento para entenderem a vontade de Deus e retornarem aos caminhos de Deus. Então a obra de Deus em nossa vida, ela pode passar pelo sofrimento? Pode. Mas Deus não permite o sofrimento pelo sofrimento em si, como se Deus fosse um Deus tirano e que tivesse prazer em nosso sofrimento. Mas Deus, se entender que na sua vida, este sofrimento presente trará uma bênção futura muito maior que você jamais alcançaria, entenda que isso poderá acontecer. E é exatamente isso que acontece. E agora Abacuque se assusta. E Abacuque entende que Deus começa a fazer alguma coisa, e Deus então vai suscitar os inimigos, os babilônicos, e eles vêm até Judá, e eles levam o povo de Judá mais uma vez cativo. E aí nessa leva vai Daniel, seus amigos e outros, vão para a Babilônia, estão no cativeiro, estão agora vivendo uma experiência amarga. Não têm mais a liberdade de adoração, não estão mais em sua terra, não estão mais reunidos em família, estão separados. A experiência que Deus permitiu para que eles pudessem entender os caminhos de Deus. E aí no capítulo 2, vamos seguir aqui, Deus agora fala assim, literalmente com Abacuque, Abacuque, senta e vamos conversar. Abacuque, preste atenção em algumas coisas que você precisa aprender. E aí no capítulo 2 do livro de Abacuque, Deus, neste diálogo, o verso 2 fala assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim, falará e não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Deus estava começando a tentar explicar para Abacuque coisas que até então ele nem o povo viam, percebiam e conseguiam entender. E Deus falava, Abacuque, eu já estou agindo. E você pode achar que a minha ação deve ser no seu tempo, mas não é no seu tempo. Deve ser da sua maneira, mas não é da sua maneira, é da minha maneira. Então, eu vou te mostrar em visão coisas que ainda acontecerão. A visão e coisas que você verá não são para este tempo, são para um tempo determinado. E se você achar que esta resposta, que esta ação estará demorando a trazer mudanças em sua vida, espere, Abacuque.
não se apresse. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. E talvez neste momento Abacuque vem mais um questionamento, mais uma dúvida, mas Senhor, e como vai ser isso? Como eu vou viver essa espera? E aí Deus dá aquele verso tão conhecido da palavra, né? O justo pela sua fé viverá. Viva pela fé, Abacuque. Apenas pela fé. E Abacuque começa agora a viver coisas e ter um comportamento diferente que até então ele não tinha. E Deus, no capítulo 2, vai questionando algumas coisas, alguns procedimentos do povo. O povo estava tão afastado de Deus que estava vivendo praticamente como os pagãos viviam. Eles estavam deixando a adoração de Deus praticamente sem efeito, estavam adorando outros deuses, outras divindades. E foi preciso que Deus despertasse, olha onde vocês estão espiritualmente, olha a situação que vocês chegaram, olha quão longe vocês estão de mim, até nas coisas mais básicas do nosso relacionamento, da nossa adoração. E Deus chama a atenção no verso 18 do capítulo 2, quando ele diz assim: o que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? Deus está agora cutucando aqui, condenando a situação deles de idolatria, de adorarem outros deuses, de construírem altares e adorarem outros deuses. E aí Deus fala claramente: o que aproveitará isso? A imagem de escultura que esculpiu o seu artífice. E a imagem de fundição que ensina mentira para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. E Deus fala: mas o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse aqui é um dos versos mais incompreendidos de toda a Bíblia. Porque muitas vezes nós pegamos apenas o verso 20, o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e pregamos sobre reverência. E enfatizamos a importância da reverência na casa de Deus. É claro que aqui é uma mensagem que nos ensina isso. Mas quando Deus está falando através de Abacuque e esta mensagem aparece, Deus não estava pensando nos cultos, no serviço de adoração no templo e mais tarde nas igrejas. Deus não está falando disso. Deus está falando sobre um povo que estava clamando, que estava gritando, que estava adorando outros deuses. E Deus está falando: vocês estão perdendo tempo. Não é assim. Vocês não precisam e não devem adorar a esses deuses. E ai daqueles que fazem tal coisa. O Senhor está em seu santo templo. Em outras palavras, Deus está falando: busquem a mim. Venham à minha presença. Eu estou presente. Eu não estou ausente, eu não estou ocupado com outras coisas, eu não estou dando prioridade vocês continuam sendo a prioridade em minha vida. Venham, me busquem. Eu estou aguardando por isso. Deus está falando: o Senhor está. Não o Senhor estava no templo e agora não se faz mais presente, ou o Senhor estará um dia quando vocês mudarem o comportamento. Não, o Senhor se faz presente agora. Vocês estão doentes, enfermos espiritualmente, venham, o Senhor está presente. Só que aí tem um comportamento aqui: quando vocês vierem à minha presença, diz o Senhor, quando vocês se achegarem a mim no meu santo templo, calem-se, não venham com questionamentos, não venham com seus argumentos falsos, não venham com as suas dúvidas, apenas venham à minha presença e recebam de mim a bênção, recebam de mim o que eu tenho a oferecer a vocês. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele. Deus está falando para Abacuque, aquele que questiona: até quando, Senhor? Por que os ímpios prosperam e nós não? Por que eles estão crescendo e nós estamos perecendo? Por que os outros estão bem e nós estamos infelizes e amargurados? E Abacuque vinha a Deus sempre cheio de reclamações. Aquela pessoa que chega até você e fala e não te deixa falar. E Deus estava se sentindo assim. E Deus falava: venham simplesmente a mim, mas calem-se. Venham, se aquietem, sabei que eu sou Deus. Abacuque aprende a lição. E quando ele aprende a lição, ele agora vai diante de Deus com outro comportamento. Ele não se apresenta diante de Deus mais questionando ao Senhor. O seu coração é transformado. E agora ele faz no seu último capítulo do livro uma oração. É por isso que eu falava que parece ser uma outra pessoa do início do livro. Nessa experiência, Abacuque entende que precisa haver uma mudança radical em sua vida. E aí Abacuque faz uma oração que todo o capítulo 3 é uma oração do profeta Abacuque ao Senhor. E aí no verso 2 ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Finalmente Abacuque ouve ao Senhor. No início ele questionava, não tinha tempo sequer para ouvir ao Senhor. E agora ele começa a ouvir a tua palavra e temer. E ele faz uma oração: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te, Senhor, da misericórdia. Agora eu entendo, Senhor, o porquê do sofrimento. Agora eu entendo o porquê da opressão dos inimigos. Mas, Senhor, eu estou clamando, no meio de tudo isso, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. A visão de Abacuque com relação a Deus é completamente outra. Ele agora não duvida, não questiona, ele não mais teme o procedimento de Deus, ele se submete. Ele fala: Senhor, é isso? Eis-me aqui, eu estou aqui para isso. Senhor, é pelo sofrimento que a bênção chegará, eu estou disposto a passar por este mar de sofrimentos. Senhor, eu preciso me calar e ouvir mais, ouvirei mais ao Senhor. Abacuque entende. E aí ele pode fazer essa declaração que nós lemos no início do sermão, o verso 17 e 18, que é o tão conhecido. Agora você entende como Abacuque faz essa declaração. Abacuque fala, eu vou repetir o verso que lemos. E Abacuque, depois de ter essa experiência com Deus, ele pode dizer: então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vacas. Olha, Abacuque está usando uma linguagem aqui de uma vida do campo, alguém que vivia da terra e subsistia da terra, sobrevivia da terra. Em nossa linguagem, era como se Abacuque falasse assim: ainda que eu não consiga mais o meu emprego, ainda que eu não tenha saúde para trabalhar e conseguir recursos para me sustentar, ainda que eu chegue em minha casa e quando eu abra os armários e abra lá as estantes da casa, eu veja que eu não tenho mais nenhuma comida para fazer e dar para os meus filhos, e eu corra para o banco em busca do último centavo na minha conta e passo o cartão e vejo que a minha conta está negativa. Ainda que tudo isso aconteça, Senhor, ele fala, todavia eu me alegrarei no Senhor. Será que você faria isso e viveria essa experiência? Ainda que tudo desse errado em sua vida, você se alegraria no Senhor? Exultaria no Deus da sua salvação? Isso aqui é resultado de uma experiência real com Deus. Isso aqui não é resultado de um Deus de teoria. O Deus de Israel, não. É o meu Deus, aquele que eu conheço pela experiência desta vida. E Abacuque então fala: ainda que tudo isso aconteça de ruim, eu me alegrarei no Senhor. E aí eu fiquei pensando quando eu estudava este livro, eu me questionei, por que eu devo me alegrar? O que este livro, o que a palavra de Deus aqui no livro do profeta Abacuque me ensina, por que eu deveria me alegrar? E eu só vou mencionar 7 motivos que eu encontro no livro, motivos pelos quais eu devo me alegrar. Sabe por que você deve se alegrar no Senhor, ainda que todas as coisas sejam aparentemente negativas em sua vida? Primeiro motivo, nós lemos no capítulo 1, está lá no verso 5, porque Deus fala, porque realiza em vossos dias uma obra. Deus é um Deus de ação, Deus não é um Deus indiferente. Segundo motivo pelo qual você deve se alegrar, eu encontro no capítulo 2, no verso 3, no final do verso, quando ele diz: porque se tardar, espera-o, porque certamente virá. Deus é um Deus de certeza. Ele virá, não tardará. Porque eu me alegro no Senhor, ainda que demore a chegada desse meu Deus, a volta de Jesus a esta terra, o justo viverá pela fé. Eu devo me alegrar, porque o justo deve viver pela fé. Mas um motivo que eu encontro no livro do profeta para me alegrar no Senhor, está no verso 14 do capítulo 2, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Através das experiências da vida, por mais amargas que elas sejam, isso será uma oportunidade para que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor. E eu devo me alegrar por isso. O quinto motivo pelo qual eu devo me alegrar é porque a Bíblia fala no verso 20, porque o Senhor está em seu santo templo. Deus é um Deus presente. Eu devo me alegrar porque o meu Deus é um Deus presente. O sexto motivo que eu devo me alegrar está no início do capítulo 3, porque quando
Abacuque ora: lembra-te da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E sua misericórdia não tem fim, elas se renovam a cada manhã. E o último motivo pelo qual eu devo me alegrar, eu encontro no verso 13 do capítulo 3. Uma certeza: tu saíste para o salvamento do teu povo, para o salvamento do teu ungido. Deus é um Deus de ação, é um Deus que vai ao nosso encontro e que age para o nosso bem e para a nossa salvação. Quando Abacuque tem essa experiência, essa visão, ele fala: ainda que tudo dê errado, sabe de uma coisa? Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso, queridos, é maturidade espiritual. Não são crianças que questionam a Deus como se tivessem perdido um brinquedo ou estivessem fazendo pirraça porque não foram atendidos num capricho qualquer da vida. São pessoas que se submetem a Deus e falam: Senhor, ainda que tudo dê errado, eu continuo acreditando, confiando e sabendo que o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus que tudo pode e o Deus que continuará agindo incessantemente em nosso meio. Que essa seja a nossa experiência. Você veio a essa igreja nessa noite com seus pedidos. Talvez você não expressou aqui no momento os seus pedidos de oração, mas Deus o sabe. E talvez você saia sem a resposta a estes pedidos, e talvez essa resposta nunca chegue. Não pense que Deus muda porque a resposta não veio, ou porque Deus é bonzinho porque a resposta veio. Deus é o mesmo. Ele continua amando você. E ainda que tudo dê errado, ou mesmo que tudo dê certo, alegre-se neste Deus maravilhoso. Exulte neste Deus da sua salvação. Que Ele te abençoe e te bendiga nesta noite. Amém. Eu quero convidá-lo a expressar essa certeza, esta confiança, cantando junto o hino 240. Bendita segurança. Esta segurança que precisamos ter na jornada. Mesmo que as coisas não sejam como gostaríamos, mas temos a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus cantando o hino 240. Em seguida nós vamos orar ao Senhor. Segurança, som de
Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Tua casa nesta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela segurança que temos, mais uma vez confirmada nesta noite, que o Senhor é um Deus presente em nossa vida, é um Deus que tem cuidado de nós em cada situação, é um Deus que tem planos maravilhosos para a nossa vida e um propósito grandioso para a nossa eternidade. Que vivamos em Tua presença, não como questionadores, mas confiantes no Senhor, possamos nos submeter à Tua vontade, seguirmos em Tuas pegadas, até um dia estarmos todos juntos, lado a lado, no reino celestial. Despeça-nos com essa esperança no coração. Leva-nos em segurança de volta ao nosso lar nesta noite. São bênçãos que oramos agradecidos por Jesus. Amém. Amém.